O que a leitura do lead vai me proporcionar? Para mim, se eu conseguir ler um lead, eu vou ter mais segurança na hora de fazer a minha ligação, eu vou ter mais propriedade na hora de falar com o meu cliente pelo WhatsApp, eu vou ter mais criatividade na minha conversa e eu vou ter o domínio do atendimento. Porque muitos atendimentos que nós temos vistos pelas APIs e WhatsApp das lojas que nós atendemos, é o cliente que está dominando o atendimento, não é o vendedor. Porque o vendedor não está preparado, nem leitura do lead ele fez, nunca ouviu falar de funil de vendas, tá bom? Então leia o lead para você ter toda essa preparação. E o que eu tenho que ler no lead? Primeiro, o nome do cliente. Você tem que chamar ele pelo nome para começar a criar uma identificação, um rapport, uma empatia, né? Uma conexão. O carro de interesse, tá? Olha o carro que ele viu lá, porque isso vai te ajudar a desenrolar a conversa e depois traçar uma estratégia. Por quê? Vai que o carro que ele veio pelo lead já foi vendido. E aí, você não vai atender mais ele? Tá? E um fator, né, que muitos vendedores têm errado é o quê? Ah, esse carro já foi vendido, interessa outro? Ele fala, claro que não, só queria só esse mesmo e para de falar. Tá? Então você tem que ler o lead para saber se o carro já foi vendido, como que eu vou abordar o meu cliente? Você entendeu? Só que às vezes esse carro já foi vendido, mas é um carro para Uber, tá? Que eu tenho mais 30 carros para Uber no estoque, além desse que já foi vendido que ele veio. Então eu tenho que tomar cuidado a forma que eu vou abordar o cliente. Você entendeu? Eu não preciso, muitas vezes eu não preciso falar para ele que o carro foi vendido. Só se foi carro muito específico, mas isso nós vamos ver no levantamento de perfil, tá? Então, saiba o carro de interesse. A origem do lead, qual o portal que ele veio. Por quê? Porque ele não mandou lead só para sua loja. Ele mandou lead para no mínimo mais umas 4 lojas além da sua. E ele visitou mais de um portal de classificado. É importante que você saiba disso. Ah, Seba, mas e se ele veio pelo tráfego pago do Facebook ou do Instagram? Legal. Ele veio pelo tráfego pago do Facebook e Instagram, só que depois que ele clicou no seu anúncio, ele continuou navegando na rede social. Ele já esqueceu do seu anúncio. Tá bom? E a mensagem que o cliente escreveu no lead. Isso é importante, tá? Pô, Seba, mas isso todo vendedor lê. Por incrível que pareça, tem muito vendedor que não dá nem atenção para isso. E vai escrevendo tanta besteira no lead na hora de abordar. Vocês não têm ideia, pessoal. Tá bom? Então, é isso que a gente tem que ler no lead. E depois de eu ler tudo isso no lead, o que vai fazer? Eu vou correr atrás dessas informações do meu estoque. Eu vou mostrar agora aqui para vocês, né? E um dos sistemas que a gente já usou, como é que você vai fazer essa leitura. Por quê? Porque se você tem um sistema de gestão de lead na sua loja, você recebe o lead no gestor, mas todas as informações estão ali, tá? Então eu vou mostrar um aqui, imparcial, por quê? Porque não tem um sistema que é melhor que o outro, tá? Eu gosto de alguns sistemas, é claro, entendeu? Mas eu nunca encontrei um sistema 100% completo. Nunca. Tá? Sempre um sistema é bom, mas falta algumas coisinhas. Aí tem o outro, que um se completa no outro, tá? Pegar um sistema que é 100% completo, eu particularmente nunca vi. Tá bom? Já vi muitos sistemas, mas um sistema 100% completo eu não vi. Tá bom? Então vamos lá. Isso daqui é um dos sistemas que uma das lojas usa, olha aí. Então vem aqui o nome do cliente na parte direita ali, superior, né? Vem a mensagem do lead, tá? A mensagem do lead ali, né? O que o lead recebeu, olha lá, olá, fiz uma simulação de financiamento para esse veículo e estou interessado. Por favor, entre em contato, tá? Aqui nós já temos 2 informações, vamos mais uma informação, olha lá, ó. Esse lead veio pela Web Motors e é no Honda Civic, tá? Então vamos lá. Eu sei a origem do lead, sei o nome do cliente, sei o que ele escreveu e sei qual portal que ele veio. O que eu vou fazer? Eu vou atender esse cliente agora, com todas as informações. Só que primeiro eu vou lá ver se o Civic está disponível, tá? Eu preciso ver isso aí, entendeu? Então, nesse lead em questão, ó, a gente tem um monte de informação importante. Eu já sei que ele quer financiar por causa da mensagem. Eu li a mensagem. Então, isso é um gancho para mim fazer uma abordagem boa e desenrolar no levantamento de perfil. E quanto será que ele tem de entrada para fazer esse financiamento? É um gancho que eu tenho para fazer o meu levantamento de perfil também. Será que ele tem carro na troca? E se ele tem carro na troca, será que está quitado? Eu já tenho que me preparar para tudo isso. E quanto será que ele pretende pagar de parcela ao mês? Você entendeu o que a leitura do lead vai me proporcionar? Eu já me preparo como vendedor. Porque eu já estou preparado para fazer as perguntas certas e já estou preparado para as perguntas que ele também pode fazer para mim. Então são informações que vão me ajudar na estratégia de atendimento, visando trazer esse cliente para a loja ou ir em delivery até ele. Eu tenho que ficar atento a tudo isso, tá, pessoal? Então vamos lá. Alguns pontos para se atentar antes de entrar em contato com o lead. O Civic, será que está disponível? Ou será que já vendeu? Ou tem alguma negociação com sinal já na casa? Você entendeu? Vai que tem uma negociação com ficha aprovada e sinal na casa. Eu preciso saber disso. Quantos vendedores tem na sua loja? 5?
10, 15? Você precisa saber. É muito vendedor, Seba, mas você precisa saber, faz parte do seu show. Faz parte do seu processo. Tem carro parecido igual o Civic no estoque? Caso esse Civic já seja... Ou vai que o Civic está no mecânico e vai demorar 2 semanas para sair. Você entendeu? Você vai perder o seu lead, esperar 2 semanas? Você acha que o cliente vai esperar 2 semanas? É difícil, tá? Quantos KM que o Civic tá? Compensa falar KM para esse cliente? Vou ver. Vou pensar. Então eu vou lá, vejo a KM. Se tiver muito rodado e o cliente perguntar a KM, eu vou ter que dar um jeito de protelar isso. Tá bom? Qual o estado geral desse Civic? Tá uma bucha ou tá um carrão? Tá impecável? Eu preciso saber. Eu preciso saber para mim desenrolar o meu atendimento. Senão eu já troco o cliente de carro no meio do atendimento. Se for um cliente muito exigente. Entendeu? É carro que tem alguma margem específica? A loja tá precisando sair desse carro? Porque isso também me ajuda. Me ajuda na negociação. Porque às vezes é um cliente que quer desconto. Ou tem um carro na troca. Então eu sei que é um carro que tem uma margem específica e que o patrão está querendo sair dele mais rápido. Isso vai me ajudar nas minhas estratégias. Então são pontos que a gente tem que se atentar. E a leitura do lead vai nos proporcionar tudo isso, tá bom? Vai nos proporcionar. Fechado? Então vamos lá. Agora a gente vai dar um exemplo prático de abordagem desse próprio lead que a gente viu. Com a leitura do lead. É claro, entendeu? Com a leitura do lead. Tá? Vamos lá. Então a gente viu que ele quer financiar, eu já sei o nome dele, né? Eu li a mensagem, sei que ele quer o Civic e sei que ele veio pela Web Motors. Agora eu vou fazer uma abordagem, né? Olá, Claudinei, aqui é o Seba da Eco Veículos. Estou entrando em contato referente a seu interesse em um Civic 2007, que você viu uns dos nossos anúncios na Web Motors. Aí, olha só o que eu escrevi, manda uma foto. Uma foto só, não encha de foto, por favor, manda uma só. Mas por que uma só? Porque foi a primeira que ele viu no anúncio. Porque se ele abriu a Web Motors, tem lá a Civic, aí ele viu a primeira foto do nosso anúncio, aquilo causou um pico no cérebro dele. Então manda essa mesma foto para causar de novo o pico no cérebro dele. Tá bom? Manda essa foto e espera ele responder. E mesmo que ele não responda, depois você continua. Consta aqui no formulário que você fez uma simulação de financiamento para esse carro no site da Web Motors. Me conta um pouco como você pretende fazer esse financiamento. Olha aí, então eu lembrei ele, que ele fez uma simulação de financiamento, que ele vai lembrar disso também, e logo em seguida fiz uma pergunta aberta. Essa pergunta aberta vai fazer com que ele me fale um monte de coisa. E ele me falando, eu vou ouvir ele atentamente, vou me envolver no que ele está falando e vou começar a criar uma conexão, tá? Depois, tá? Depois, nas aulas aqui mesmo de abordagem e levantamento de perfil, nesse mesmo lead eu vou te mostrar a abordagem que o vendedor fez. Vocês vão ficar assustados. Essa é a abordagem que eu faria se eu tivesse recebido esse lead. Mas eu vou mostrar para vocês, tá, um pouco mais para frente, qual foi a abordagem que o vendedor fez nesse lead. Tá bom? Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Chamei ele pelo nome. Isso vai causar um pertencimento nele, né? Vai deixar ele mais aberto para mim criar uma conexão. Falei o meu nome para criar uma identificação. Falei o nome da loja para dar segurança, para ele saber que é uma loja, não é picareta. Porque o vendedor tem estereótipo de picareta. A gente precisa tirar isso durante o atendimento. Falei o nome do portal. Isso é um gancho para me lembrar ele do desejo que ele teve no Civic. Tá? Que o desejo que ele tem no Civic é o que me interessa. Entendeu? Eu mandei uma foto igual do anúncio para reativar o desejo dele também. Falei da simulação de financiamento. Isso, eu estou conduzindo o atendimento. E fiz uma pergunta aberta para mim começar o meu levantamento de perfil. Lembra que eu falei para vocês que a abordagem está unida ao levantamento de perfil? Então a leitura do lead me dá toda essa segurança para mim começar o meu atendimento com técnica. Entendeu? Aqui, ó, nós começamos o atendimento com um monte de técnica de venda. Tá? Um monte. Então, quando que eu vou usar a técnica de venda? Logo que eu começar a atender o lead. Antes de eu começar a atender o lead, eu já pratico minhas técnicas. Porque eu vou fazer a leitura do lead. Fechado, pessoal? Então, olha a importância. Olha a importância da leitura do lead, tá bom? Então, o que eu como vendedor pretendo em uma abordagem como essa? Eu quero despertar o pico de energia no cérebro dele. O mesmo tesão que fez com que ele clicasse no meu anúncio. Por isso que eu mando a imagem. Eu relembro de todos os detalhes com muita rapidez e sutileza. O portal que ele viu, o que ele escreveu, a simulação de financiamento. Tudo isso causou um pico no cérebro dele. Ele estava se imaginando no carro já, pessoal. Ele estava se imaginando que aquele carro é dele. Entendeu? Quando ele clicou, ele já se imaginou o dono do carro, andando nesse carro, com a esposa, com os filhos ou com a namorada, entendeu? Ou indo pro rolê.
né? E todo mundo olhando ele com o carro, ou os vizinhos, os colegas de trabalho com inveja dele, achando ele foda por causa do carro novo, tá? Então, tem muito mais do que um carro atrás de um lead, tem um sonho, tem uma necessidade, uma realização. É nisso que a gente tem que focar. Lembra que eu falei do fator humano? É isso, é muito mais do que o Civic, tá bom? Então, eu tenho que trabalhar isso na construção do meu atendimento para que fique muito mais fácil eu trazer ele para a loja. E se eu trabalhar tudo isso e trouxer ele para a loja, ele vai vir praticamente pronto para fechar, tá bom? Então, essa é a ideia de uma abordagem sabendo tudo do lead, fazendo a leitura do lead. Não é só querer fazer bonito, é muito mais que isso. É uma técnica para despertar esse sentimento nele, esse tesão nele, tá? Esse pico no cérebro dele de novo. Por quê? Porque isso deixa ele vulnerável. Da mesma forma que ele ficou vulnerável e fez com que ele clicasse por impulso no nosso anúncio, se eu deixar ele vulnerável de novo, eu vou poder conduzir o atendimento e manipular ele também. Então eu tenho que pensar em tudo isso. Fechado, pessoal? Por quê? Por causa do fator humano. Lembra que a gente falou do neuromarketing, que a gente viu na nossa aula de evolução do mercado digital e sua influência na decisão de compra? Lembra que a gente viu na nossa aula da jornada do cliente enquanto ele ainda é um lead? Então, fiquem sabendo. Vendas de carro é um jogo de xadrez psicológico, tá? Se você achou que venda de carro era só perguntar se ele queria comprar o carro ou não, você se enganou, tá? Venda de carro é um jogo de xadrez psicológico. E quanto mais você pratica, melhor você fica nesse jogo, tá? E isso vai te ajudar a vender muito mais. E vai te ajudar até na sua vida pessoal. Você vai ver o seu relacionamento com as outras pessoas, o como vai evoluir também com seus colegas de trabalho. Por quê? Porque você vai aprender que tudo é um jogo psicológico, tá? E você vai praticar isso nas vendas de carro muito, mas muito mesmo. Então você precisa ter argumentos quando você for falar com o seu cliente, tá? Pontos importantes na hora de falar com o lead. Tente sempre, em primeiro lugar, o contato através da ligação, tá? Uma abordagem pela ligação é muito mais eficaz. Eu reconheço que a maioria quer falar pelo WhatsApp, não tem problema. Entendeu? Tem muito mais peso uma ligação do que falar pelo WhatsApp, mas pelo WhatsApp também se cria conexão, pelo WhatsApp dá para fazer essa manipulação. E quando for ligar para o cliente, tenha papel e caneta na mão, anote tudo, porque você não vai lembrar de tudo, é humanamente impossível lembrar de tudo. E tem muita coisinha que o cliente fala na ligação que a gente usa depois a nosso favor, tá bom? Então, o carro sempre está disponível, procure se esquivar no início do atendimento quando a pergunta for KM preço, nós vamos falar de técnicas para isso, tá? E tenha sempre em mente que esse lead pode ser o lead da sua venda. Então leia o lead, faça a sua abordagem, se prepare para fazer essa abordagem, porque esse lead pode ser o lead da sua venda. Fechado, pessoal? Então vamos parar por aqui a nossa primeira aula de leitura e abordagem, leitura do lead e abordagem, tá? O início do funil de vendas. Nas próximas aulas, nós vamos ver exemplos de leads abordados sem leitura nenhuma, tá? Vocês vão ver o quão impressionante é, quanta informação que o lead nos fornece e o vendedor ignorar tudo isso. Tá bom, pessoal? Até a nossa próxima aula.